O ar dentro do bunker era espesso como óleo queimado. Cada respiração parecia atravessar camadas de ferrugem. Concreto úmido e medo antigo. As lâmpadas pendiam do teto como olhos cansados, lançando sombras longas sobre mapas rasgados e copos esquecidos. Do lado de fora Berlim, ardia em silêncio intermitente. Não um silêncio de paz, mas aquele intervalo cruel entre explosões. Quando o mundo prende o fôlego, antes de gritar de novo, a última reunião começou sem anúncio. Não houve formalidade. Não houve esperança. Apenas homens sentados ao redor de uma mesa estreita, cada um carregando o peso de uma guerra que já havia decidido o próprio fim. Acima deles, a cidade morria em fragmentos. O som distante da artilharia chegava abafado pelas paredes grossas, como um coração batendo fora de ritmo. Era um som que todos ali conheciam intimamente. Um som que antes embalava discursos e promessas. Agora ele apenas marcava o tempo restante. Um dos oficiais passou os dedos pela borda de um mapa, como quem acaricia uma cicatriz antiga. As linhas desenhadas ali, frentes de batalha, divisões, setas de avanço, já não correspondiam a nada real. Eram memórias gráficas de uma ambição que havia devorado a si mesma. A guerra não terminou naquele dia. Ela já havia terminado muito antes. No momento em que as decisões foram tomadas sem ouvir o silêncio dos homens que morreriam por elas, terminou quando a lógica cedeu lugar ao orgulho. Quando a estratégia foi sacrificada no altar da convicção absoluta. Naquela sala subterrânea, isso era compreendido sem que fosse dito. O olhar de cada presente denunciava a mesma certeza. Não se tratava mais de vencer, mas de como cair. Um ajudante trouxe relatórios dobrados, ainda quentes do atrito entre dedos nervosos. Palavras curtas, números secos. Nomes de cidades riscados com tinta vermelha. Cada linha era uma sentença. Cada parágrafo, um obituário coletivo. As forças que deveriam proteger os flancos não existiam mais. As reservas haviam sido consumidas como fósforos em uma tempestade. Os aliados de ontem estavam em retirada, negociando a própria sobrevivência. O cerco se fechava não apenas sobre a cidade, mas sobre a própria ideia de controle. Havia ali um general que não dormia. Havia 3 noites. Seus olhos fundos refletiam mapas que ele já não via. Ele pensava nos homens que comandara desde os primeiros dias. Jovens que marcharam com canções nos lábios e convicções no peito. Pensava nos primeiros combates, quando o medo ainda era novidade e a morte uma abstração distante. Agora, tudo o que restava era o cálculo frio do impossível. Ele sabia, com a clareza que só a derrota concede, que cada nova ordem enviada ao fronte era uma mentira necessária. Uma mentira para ganhar horas, talvez minutos. O líder sentiu-se lentamente, como se o corpo já tivesse começado a se despedir do mundo acima. Seus dedos tocaram a mesa com força suficiente para silenciar qualquer murmúrio. O rosto estava pálido, não de cansaço, mas de algo mais profundo, menos a consciência tardia de que a história não se curva à vontade de um homem, por mais alto que ele fale. A voz que ecoou no bunker não foi a do orador que incendiara multidões anos antes. Era mais baixa agora, rígida. Cada palavra parecia escolhida não para convencer, mas para resistir à própria queda. Falou-se de divisões fantasmas, de contra-ataques que existiam apenas no papel, de cidades que deveriam ser mantidas a qualquer custo, mesmo quando o custo já havia sido pago com sangue demais. Ninguém interrompeu, não por respeito, mas por exaustão. Todos sabiam que aquelas frases não atravessariam as paredes do bunker com força suficiente para alterar o curso dos eventos. Lá fora, tanques avançavam por ruas que antes exibiam bandeiras e desfiles. Agora, exibiam apenas janelas vazias e corpos cobertos de poeira. Enquanto os líderes discutiam, a guerra continuava em lugares onde a última reunião jamais seria mencionada. Em um porão escuro, uma mulher envolvia o filho com um cobertor fino, tentando abafar o som das explosões com canções que aprendera na infância. Cada verso era uma tentativa desesperada de lembrar ao mundo que ainda existia ternura. Em um posto de observação improvisado,
Um soldado observava o céu em chamas e calculava se teria tempo de acender outro cigarro. Ele não pensava em ideologias. Pensava no frio, na fome, na distância absurda entre as ordens recebidas e a realidade diante de seus olhos. A reunião avançava como um funeral sem caixão. Relatórios eram lidos, descartados, esquecidos. Um oficial ousou sugerir uma retirada estratégica. A palavra retirada pairou no ar como uma blasfêmia. Foi descartada, não com argumentos, mas com um silêncio pesado, carregado de anos de doutrina e negação. Retirar-se significava admitir que tudo aquilo, menos cada marcha, cada discurso, cada promessa, havia sido construído sobre areia. E admitir isso exigia uma coragem diferente daquela exigida no campo de batalha. O bunker tremia levemente a cada impacto distante. Pequenos grãos de concreto caíam do teto, pousando sobre os mapas como cinzas. Era como se a própria terra estivesse tentando participar da reunião, lembrando a todos que não havia refúgio absoluto. O tempo, ali embaixo, parecia distorcido. Minutos se estendiam como horas. Horas se comprimiam em instantes de decisão. Cada segundo perdido era um quarteirão conquistado pelo inimigo. Em algum ponto, alguém mencionou a palavra sacrifício, não como um conceito abstrato, mas como uma ferramenta. Sacrificar bairros para ganhar tempo. Sacrificar divisões para proteger rotas inexistentes. Sacrificar a própria cidade para preservar uma ideia. A palavra foi aceita com uma facilidade assustadora. Afinal, a guerra sempre exigira sacrifícios. O que mudara era apenas a proximidade do altar. O clímax daquela reunião não veio com gritos ou gestos dramáticos. Veio com um cansaço coletivo, um entendimento tácito de que tudo o que poderia ser feito já havia sido tentado e falhado. Os olhares começaram a se desviar da mesa, buscando algo além dos mapas. Talvez lembranças de dias em que as decisões ainda pareciam claras. Talvez o conforto ilusório de um passado que já não existia. Quando a reunião terminou, não houve ordens finais que mudassem o destino da guerra. Houve apenas a continuidade de uma tragédia em movimento. Os homens levantaram-se lentamente, como se cada um carregasse nos ombros o peso de uma era inteira. Ao saírem da sala, sabiam que o bunker não era apenas um abrigo físico, mas um túmulo simbólico para tudo o que acreditaram controlar. Lá fora, o fogo continuava. O céu de Berlim não conhecia estrelas naquela noite. Apenas fuma, a faíscas e o eco distante de um mundo ruindo. E, enquanto os últimos planos eram engavetados em silêncio, a guerra seguia seu curso inevitável, indiferente a reuniões, discursos ou vontades. No fim, o bunker não foi lembrado como o lugar onde se decidiu o futuro, mas como o lugar onde finalmente se compreendeu que ele já havia sido perdido.